conexão, tá certo? E quem vai tomar conta da live é a nossa produtora Isabela. Boa noite, Isabela. Boa noite, Silvia. Boa noite, Davis. Tudo bem? Boa noite. Boa noite também para os ouvintes. Só lembrando que for mandar mensagem para a gente tanto pelo WhatsApp quanto pela nossa live do Facebook. Coloca direitinho o nome de vocês e de qual bairro ou cidade vocês estão ouvindo a gente, tá? Muito bem. Então vamos lá. Vamos à nossa entrevista do dia? Vamos, Rosine. Entrevista do dia. Muito bem. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, ela visa o quê? Como eu já disse aqui, proteger a população do uso incorreto dos dados coletados pelas empresas que têm algum tipo de atuação na internet. Então, para entender como isso funciona, melhor impossível, né? Você poder hoje, que o nosso Davis possa compartilhar esse conteúdo com você, porque ele é o presidente da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPPD. O Davis Alves é doutor em Administração de TI pela Florida Christian University, mestre em Administração com foco em TI Verde, assumiu como presidente da ANPPD em 2019, né? E em 2020 recebeu o título de membro de honra da Digital Law Academy. Quer dizer, você é muito focado e muito entendido. Quanto tempo você está nessa sua função de presidente, desde 2019? Sim, na função de presidente da NPPD, tratando direto com o LGPD desde 2019, lembrando que a lei entrou em vigor, na verdade ela foi criada em 2018, vigorando agora em 2020, né? E eu já atuava na área de segurança da informação, na área de tecnologia, na área de infraestrutura também, de tecnologia, de redes, de computadores, fazendo pentests também, verificando se as redes das empresas estão seguras através de testes de vulnerabilidades. Isso eu já fazia. E agora, com o surgimento, na verdade, com a função do GDPR entrando em vigor na Europa, que é a lei europeia, vamos falar disso, acredito também aqui no nosso programa, Fala né? tudo. Em uma hora você fala tudo. Ótimo. Para todo mundo saber tudo sobre a lei. Ótimo. Então, em 2018, Silvia, quando o GDPR entrou em vigor na Europa, teve uma necessidade de que cada país também tivesse a sua lei geral de proteção de dados. O México já tem a sua lei desde 2012, 2010, se não me engano. A Argentina também já tem, o Uruguai tem. E agora, em 2018, chegou a hora, criamos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a vigorar agora em setembro de 2020. Então eu já trabalhava também com experiências internacionais, trabalhava nos Estados Unidos também, atuava para estudo nos Estados Unidos, atuava também na Europa, voltei recentemente de Israel também, tudo trabalhando com tecnologia. Agora que chegou o momento do Brasil entrar para o rol dos países que possuem uma Lei Geral de Proteção de Dados, estamos aqui para poder colaborar, evoluir e fazer esse belo trabalho que estamos fazendo agora, nesse exato momento, inclusive, que é divulgar, deixar todos os cidadãos brasileiros cientes que eles podem, que eles terão os dados pessoais agora sim respaldados e protegidos por lei. Que bom, né? Porque assim, o direito à privacidade, só para vocês terem uma ideia, ele é considerado fundamental desde 1948, tá? Desde 1948 que nós temos direito à privacidade, quando a Organização das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que eu quero saber é o seguinte, um pouquinho de história, né? De onde que surgiu essa necessidade de trazer a Lei de Proteção de Dados para o Brasil? Quais foram os responsáveis? Quando que se chegou nessa... Era uma terra de ninguém antes, né? Sim. Como você mesmo disse, a ONU já pregava. E o interessante, Silvia, é que isso foi depois de 48, pós-Segunda Guerra, reparou? Isso foi pós-Segunda Guerra, gente, ou seja, numa guerra, e a Europa viveu isso na pele, eles sabem o que é alguém, batendo na porta deles e perguntando, qual tribo que é a sua? Você é da tribo de Levi? Você é da tribo de Judá? De Efraim? Ou seja, né, qual que é a sua religião? Isso é uma invasão de privacidade. Por causa disso, as pessoas na Europa foram levadas para cativeiro. A lei também ela traz uma categoria que é dados pessoais sensíveis, e ela fala justamente que as empresas que coletam dados pessoais sensíveis como esses lá que nós tínhamos lá atrás, que temos ainda hoje, religião, orientação sexual, partido político, são classificados na nossa lei como dados sensíveis. E dados sensíveis, a partir de agora, as empresas deverão
ter uma tratativa, dar uma tratativa totalmente diferente. Então, se numa entrevista, já estou até adiantando o nosso bate-papo, mas se numa Eu entrevista... até parei de olhar as perguntas, porque né, já faz uma mistura de tudo, mas não tem problema. A gente já sabe o que vai falar. É ótimo. Mas se numa entrevista de emprego, Silvia, antes as empresas pediam nome, RG, CPF, endereço, e agora eu vou te perguntar, qual é a sua religião? Opa, o que isso envolve? Qual que é a relação, qual que é a relevância de eu coletar a sua religião para uma entrevista de emprego que não que não faz importância a parte da religião. Então você concorda que é uma coleta excessiva? Isso acaba sendo Mas isso daí é uma coisa que você, na associação, vocês vão rever, falar, pode isso, não pode isso, pode perguntar isso, não pode perguntar isso, não pode perguntar a religião, não pode perguntar o sexo, não pode... Isso vai ter uma lei sobre isso? Um direcionamento. Então, isso é até mais uma cartilha? Nós da NPPD, lá da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, já estamos mesmo criando essa cartilha, já divulgamos mais de 200 documentos nesse um ano de atuação nossa, nós já divulgamos para todo o Brasil mais de 200 documentos que falam a esse respeito. E tudo respaldado, né, pela LGPD. A LGPD, ela traz essa categoria. Então, lá na Europa também o GDPR, vamos só pontuar aqui para quem está nos ouvindo agora, gente, GDPR é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Que já existe desde quando? Criada em 2016, entrou em vigor em 2018, 25 de maio de 2018, o GDPR lá na Europa. Tá. Que protege os dados pessoais de cidadãos europeus. Ok. Tá? Então é específica para lá. Ela é específica para lá. Em outros detalhes também, numa aula, por exemplo, eu ensino também isso, que nós formamos também de POs, etc. Mas ela também é uma lei extraterritorial, e até dando uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes, olha que interessante. Se tem uma empresa brasileira que coleta dados pessoais de europeus, ela tem a intenção de vender para o mercado europeu. Ela tem a intenção, por exemplo, eu posso colocar no meu site, eu entrego o meu produto na França, eu entrego o meu produto na Espanha, eu entrego o meu produto na Suíça e coloco no meu site. Visualize meu site em inglês, visualize meu site em alemão, visualize meu site em italiano, em francês. Ou seja, nós estamos num contexto, e ainda mais se a empresa colocar, entregamos nesses países os produtos, etc. Está num contexto que a empresa faz negócios com a Europa. Ou seja, se a empresa for brasileira fazendo negócios com a Europa, essa empresa aqui no Brasil também tem que respeitar o GDPR. Tem que respeitar a lei daqui e a lei de lá. Isso. E nós chamamos isso de aplicação extraterritorial da lei. Tá? Isso vale ao contrário também? É isso que eu ia falar, a mesma coisa. Tem muitas aqui no Brasil, né? A mesma coisa. Se existe uma empresa europeia, a empresa ela está na Europa, ela está nos Estados Unidos, ela está na China, em Angola, nós brincamos até em Congo, Uganda, até em Wakanda, sei lá, nós brincamos. Não importa onde esteja a empresa. E se ela coleta dados de brasileiros e a empresa lá fora tem a intenção de comercializar, de utilizar, coletar os dados e trabalhar, né, com o público brasileiro, ela também tem que respeitar. Então, olha só, Silvia, nós estamos entrando, gente, no momento em que as empresas terão que se respeitar, proteger os dados pessoais de europeus, de brasileiros. Uma empresa brasileira terá que respeitar a LGPD, terá que respeitar o GDPR. Ainda bem, eu fico feliz por isso, ainda bem que entre o GDPR e a LGPD, embora nós temos 2 anos de um vacatio legis aí, que é um tempo que a lei foi aplicada aqui no Brasil, até que ela entrou em vigor mesmo, que agora 2020, nós temos de similaridade cerca de mais ou menos 70% a 80% das duas leis são similares. Parecidas. E no que elas são diferentes? Por exemplo, o GDPR ele já dá mais prazos. Quando uma empresa soube que ela foi invadida, que ela teve os dados violados, invasão é um tipo de violação, quando a empresa soube que ela teve os dados violados, que alguém aqui entrou, exemplo, alguém entrou aqui, pegou os dados pessoais de funcionários, de clientes, de fornecedores, nós não pontuamos isso, mas dados pessoais é tudo que pode identificar o indivíduo. Seu nome, seu RG, seu CPF, sua foto, seu endereço, tudo que pode identificar você é tido como dado pessoal e está respaldado pelas duas leis. Então, olha só, veja bem, se uma empresa ficou sabendo dessa violação de dados,
Não importa como ficou sabendo. Se de repente o pessoal da TI aqui interno, o pessoal de tecnologia, descobriu que, vazaram os meus dados. Isso foi uma invasão não proporcionada por eles, óbvio. Ou também, se teve uma violação, Silvia, que a empresa tratou de modo errado aquele dado pessoal, e eu vou dar um bom exemplo aqui. A empresa coletou para um fim. Nós tivemos um caso desse ontem. A primeira multa de LGPD, até me lembra se é interessante nós falarmos disso também. A primeira multa da LGPD saiu ontem. Olha Nossa. que interessante. Claro, não vamos citar o nome, mas a primeira multa de LGPD E foi saiu o quê? ontem. Foi da área da construção, uma empresa da área da construção que vai justamente com esse exemplo que eu falei. Olha isso que eu vou falar agora. Tá. Esta empresa, ela está coletando os dados de clientes para fazer uma venda da área Tá. da construção civil. Construir imóveis, tudo. Para construir na planta, sabe? Ela coletou os dados de pessoas que compram lá os empreendimentos. Que não, para nós até que era normal isso. E se ela coletou e agora ela está comercializar com outras empresas de modo não autorizado, ou seja, Ela está usando esses dados Ela para passar para outra para empresa? passar para outra empresa, para essa outra empresa poder começar a oferecer produtos, ou seja, se era da área da construção, se era da área da construção civil, esta empresa agora está fechou com as pessoas e compartilhou agora com empresas que também estão interessadas naqueles dados. Por exemplo, o Sim. pessoal de imóvel, que vende imóveis. Sim. Né? Então, Silvia, eu fiquei sabendo que você comprou um novo empreendimento, está ainda na construção ou já está pronto na região tal, aqui de São Paulo. Se eu sou uma empresa interessada em vender móveis para você, eu vou te ligar, Silvia, fiquei sabendo que você comprou, eu estou com uma promoção agora de móveis novos, você não quer? Eu estou te incomodando, você não deu seu dado para mim, você deu seu dado para aquela empresa. Ô Davis, deixa eu só dar uma parte aí, porque assim, você está falando que uma empresa, no caso foi a primeira multa, uma empresa está passando para outra empresa para poder aproveitar o mailing da pessoa. Mas assim, eu compro um produto, comprei alguns produtos na pandemia. Eu compro um produto, comprei aquela luz, aquela luz que para fazer live, para ficar mais bonita. A luz. Depois começou a aparecer um monte de empresas me oferecendo luz. Isso significa o quê? Foi o Google, né? Foi, sei Se lá, for pela qualquer... internet, sim. Que aí você Então isso não está sendo, os meus dados não estão sendo repassados. Nesse caso estão. Então, mas não foi a empresa que eu comprei, a luz que passou, é o próprio sistema do computador que faz com que de repente todo mundo me ofereça luz Então, para ficar linda. Aí que está o segredo. Se você comprou realmente pela internet, você comprou no site daquela empresa, vamos lá. Você comprou pelo site da empresa. E aquela empresa, nós chamamos isso, é uma tecnologia que nós chamamos, isso pode ser operacionalizado por cookies. Todos os sites utilizam cookies. Um site pode utilizar um cookies. Existem cookies que são necessários para o site funcionar, como por exemplo, um cookie de basket, um cookie de carrinho de compras. Quando você entra para comprar no site, não fica lá, adicione no carrinho de compra, adicione no carrinho de compra. Quando você clica, aquele site ele grava um pequeno arquivo no seu computador, e isso é normal, não tem problema. Este carrinho está identificando o seu nome, os seus produtos, e na hora que você clica no fechar, finalizar compra, opa, fechou, acabou. Isso são chamados cookies operacionais. Agora também existem cookies de marketing, que só de você entrar, navegar no site, o site ele joga no seu computador e começa a rastrear o que você está sondando naquele site ou em outros sites, mesmo que você não tenha comprado nada. Nós chamamos... mas isso pode. Aí que tá, nós chamamos isso agora de cookies de marketing. E para cookies de marketing, o que tem que ser feito agora? Pode, desde que o usuário autorize. Cadê o consentimento? Eu sei, mas por exemplo, quando eu vou fazer uma compra, aparece o cookie agora toda hora. Às vezes eu quero comprar, eu quero uma informação, eu aperto aquele cookie, porque senão não me deixa ver a informação. Mas é aí que tá. Agora, os sites, eles têm que pegar aquelas políticas de cookie, e não pode ter uma política de cookie extensa, grande, que até cansa o leitor de fazer uma verificação, não. A política tem que ser resumida numa linguagem clara, que a pessoa saiba. Por exemplo, bem-vindo ao site tal, conheça a nossa política de cookie. Nós vamos coletar tais dados, Tem que estar explicado tem que lá. estar explícito. O que vai fazer? Nós vamos coletar tais dados pessoais para essa finalidade, tem que explicar. Não pode brincar de pegadinha do malandro, onde a gente chega e eu não vou fingir que você não sabe o que eu vou fazer. Não, tem que ser tudo claro, transparente, A gente objetivo. tem que ler tudo. Sim. Então, Ninguém tem paciência de ler, não. pois Você é. lê? Na Europa... Você vê, Rosino? Aquele cookie lá que aparece toda hora? Grande, né? Não sei se vocês leem em casa. O pessoal tá interagindo aí? Tem pergunta, daqui a pouco você separa aí. Pois é, então,
essa política não pode ser extensa, ela tem que ser pontual, curta, de modo que qualquer um entenda. Não pode ser técnico só para um profissional da área de tecnologia, eu, por exemplo, entender, ou um profissional da área jurídica, um advogado entender. Não, tem que ser uma linguagem pró-usuário, resumida. Então, veja lá, a resposta é a seguinte: pode fazer, faça o que quiser com os dados pessoais, desde que o titular, desde que a pessoa tenha ciência. Na área da saúde, nós temos uma frase muito interessante, Silvia, que fala assim: nada sobre mim sem mim. Isso é muito usado, ou seja, se um médico, um enfermeiro quer fazer algum procedimento com o paciente, tem que avisar o paciente: nós estamos te levando para a enfermaria para te dar esse medicamento, nós estamos te levando para um laboratório para coletar esse exame. Ou avisa para o paciente, ou para quem tem condições de responder por ele, se ele estiver incapaz. A mesma coisa, Silvia, agora com dados pessoais. Tudo que uma empresa quiser fazer com os dados pessoais, seja para fins de marketing, seja para fins de comunicação, para fins de venda, tem que avisar. Tem que mandar um e-mail para mim, eu tenho que permitir de uma forma Sim, estrutural. nós temos no artigo 7º da LGPD as bases legais, né? A base mais comum, que não é uma das melhores, mas a base mais comum é a base do consentimento. O que significa isso? Se eu quero trabalhar com dado pessoal para fins de marketing, por exemplo, eu preciso pedir o consentimento, tá? Da pessoa. É uma das bases legais, mas nós temos outras hipóteses que autorizam uma empresa a tratar os dados. Por exemplo, o que autoriza uma empresa a coletar os dados para emitir uma nota fiscal? Existe a lei de nota fiscal eletrônica, não tem? Cada estado tem a sua lei. Aqui em São Paulo nós temos a nota fiscal paulista, cada estado tem a sua lei. Então, para este caso, a empresa pode sim mandar os dados para o governo, porque existe uma lei que obriga, é uma outra base legal chamada de o cumprimento de uma obrigação legal. Então, para cumprir uma outra... A empresa está protegida. Sim, para executar uma lei que já existe, porque todas as empresas devem emitir nota fiscal, e para isso elas têm que coletar o CPF. Então, neste caso, as empresas não precisam pedir o consentimento, ou seja, não é para tudo que precisa pedir o consentimento. Se existe uma imposição legal por outra lei, não precisa pedir o consentimento. Óbvio que nós temos que avisar para o titular: olha, estou te avisando, estou te comunicando, nós vamos enviar os seus dados lá para a Receita. E mesmo para a Receita, para a Secretaria, etc., para poder emitir a nota. E mesmo que o titular ele fale assim: eu não concordo, eu não posso, eu não te dou. Se ele falar assim: eu não te dou o consentimento, eu falo: não tem jeito, porque isso todo mundo está assim. E eu estou protegido pela lei porque eu preciso dos seus dados para tirar a nota fiscal. Para tirar a nota fiscal. Agora, o problema é quando, em situações, Silvia, que não existe uma lei e a pessoa faça algo errado. Por exemplo, ontem, como eu falei, esta empresa do setor do setor da construção, isso mesmo, o que ela fez? Ela coletou os dados e distribuiu para diversas empresas poder oferecer produtos. O que aconteceu? Aqui, foi julgado aqui em São Paulo, foi analisado aqui, foi penalizado mesmo para esta empresa a aplicação de uma multa. Mas como é que foi descoberto? Como é que vocês têm esse controle de descobrir quem faz isso? Aí que está. Primeiro, isso está respaldado no artigo 18 da LGPD, que fala dos direitos dos titulares. Os titulares têm direito de acesso, direito de questionar as empresas quais dados pessoais elas têm. Ou seja, eu posso agora chegar para qualquer CNPJ e perguntar: estou suspeitando que vocês têm dados pessoais meus, que vocês têm nome, RG, CPF, algum dado pessoal meu. Que vocês têm, tudo bem, mas que vocês estão usando. Então eu posso questionar isso também. Suspeito que vocês estão usando. E vocês têm que provar para mim, não, que eu não estou cadastrado no seu banco de dados, ou que eu estou e que vocês estão usando de forma correta. Então, em primeiro lugar, como que essa empresa foi atuada? Primeiro, nós temos hipóteses. Primeiro, ela pode ter sido denunciada. Nós temos, por exemplo, isso pode acontecer uma realmente. Denúncia. Embora nós não temos agora a autoridade, o órgão regulador que vai aplicar as multas específicas para essa lei prevê a criação de um órgão chamado ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive nós aqui da ANPD estamos também trabalhando, orientando o governo federal, o pessoal do executivo, do legislativo, para nós termos uma ANPD sólida, para poder realmente fiscalizar. Enquanto a ANPD não existe, quem é que está fiscalizando as empresas? Nós temos fiscalizações, por exemplo, administrativas, o PROCON,
O Ministério Público, por exemplo, também Mas, pode... Então, mas aí o PROCON, ele reclama para vocês. Então, Como é que faz? o cliente pode ter ido reclamar para um PROCON, Tá. tá? Ou para o Ministério Público lá, etc., indo reclamar para o PROCON, e uma vez que já existe a LGPD e o PROCON como um órgão que já é direcionado para a defesa do consumidor, o PROCON, ele pode justamente agora também verificar e começar a executar essa lei, aplicar isso, que foi o que aconteceu. O PROCON pode aplicar a lei. Por enquanto, sim. Depois que nós tivermos, é questão de meses agora, tá? Tá. Está previsto na lei que a investigação, outras coisas, é exclusivo pela ANPD depois. Então, em hora que nós tivermos a nossa ANPD, vai centralizar lá a fiscalização, a aplicação, e lembrando que a LGPD prevê multas Quer falar de, muito, Clara? de até 50 milhões de reais. Uau! Até. Depende do que para chegar nisso? Boa pergunta. Isso depende de uma série de fatores. Óbvio que também está escrito na lei que está previsto a boa-fé do infrator. Por exemplo, se a empresa, ela teve a intenção de violar, mesmo sabendo, por exemplo, você coletou um dado pessoal lá e você vendeu, ou você não tinha nada de segurança da informação, você nunca investiu em segurança, não tinha uma política de troca de senha, não tinha firewalls, todo mundo da empresa compartilhava os dados, as senhas, os usuários, então a empresa não tinha nada de segurança. E você foi invadido. O que acontece? O seu cliente, o seu usuário, uma pessoa, o titular, pode ligar na NPD ou agora em outros órgãos e pode questionar você. Opa, aquela empresa foi invadida, aquela empresa teve meus dados pessoais vazados. A NPD vai fiscalizar e vai perguntar a primeira coisa, e pode perguntar a primeira coisa para você. O que você tinha de preventivo? O que você fez para o que você já tinha feito para evitar? Olha aí, tem um outro lado de responsabilidade. Eu tenho que ter lá meus meios de segurança. Sim. Se eu não tiver... Se você não tiver, e se você fez de modo intencional, se prepare para sanções altas. Mas é bom a gente deixar uma coisa clara aqui, Silvia, no programa, que nem tudo é multa. Não acreditamos, tá? Que logo a NPD, logo na primeira vez, já chegaria dando multas. É claro que nós não podemos aqui fazer uma futurologia, prever como vai ser depois. Porque está tudo sendo colocado ainda, nós né? estamos trabalhando com isso. Tá. Então, mas nós acreditamos, Silvia, que em primeiro lugar não é uma multa. Inclusive na lei prevê outros tipos de sanções. A lei, inclusive, não fala de multas. Multas é um dos tipos de sanções. Mas nós temos, por exemplo, uma advertência. Pode ser que a primeira vez a autoridade... Muito justo, né? Sim. Ter uma advertência. Principalmente, Davis, porque... Eu preciso chamar um intervalo comercial. Principalmente porque as empresas vão ter um tempo aí para se adaptar, né? Porque a lei está chegando agora. Então, todo mundo tem que aí se adaptar a essa nova lei para não ter nenhum tipo de multa. Como é que estamos aí, dona Isabela? Na nossa pergunta de hoje, a gente pergunta se você já teve os seus dados hackeados. 13% só dizem que tiveram. Tem muita gente protegendo, então, Muita né? gente Se só protegendo. 13%? Ou o pessoal tá começando a duvidar, né? Ou não souberam. Ou nem sabe que foi hackeado, né, Às Davis? vezes não sabem. Nem sabe. Quando voltar, a gente tem 2 perguntinhas. 2 perguntas, então tá bom. São 19 horas e 29 minutos. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua aqui. Lei de proteção de dados, hein? Presta atenção, porque isso é importante para você. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. São 19 horas e 33 minutos, estamos de volta. Olha, hoje o assunto aqui é a lei geral, né? Lei nacional. Lei geral, Lei de geral, proteção geral. de dados. De proteção de dados. Quando a gente fala proteção de dados, é proteção de dados pessoais, é isso? Isso, tanto que o nome dela foi alterada, viu, Silvia? Mas a sigla continua a mesma. Antes era só LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Agora o nome oficial dela é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ok. Só que a sigla ainda continua LGPD. Tá. Temos perguntas, Isabela? Temos 2 perguntinhas. A primeira é do Marco Antônio. Ele fala Marco que... Antônio da onde? Não falou de onde é? Não. Ei, Marco Antônio, de onde você é, Mas Marco ele tá Antônio? sempre aqui com a gente, acho que é de São Paulo mesmo, aqui capital. Ele fala que nunca foi hackeado, mas ele gostaria de saber quais os cuidados que devem ter e quais as dicas principais Para se proteger. para se proteger. Bom, é Marco Antônio, né? Marco Antônio, recomendamos para você, primeiramente, primeira coisa que a LGPD já traz agora. Primeiro, não passe mais dados do que o necessário. Questione.
Se você, por exemplo, quer entrar em um prédio, por exemplo, o que eles precisam para te identificar? Você mostrar o seu ID, o seu RG, você talvez tirar uma foto sua, e lá vai ter o seu nome completo, o seu RG, isso aí está adequado. Agora, se a pessoa já pergunta, no momento de entrada de um prédio, a pessoa pergunta, que comida você gosta de comer? Qual que é o seu endereço? Qual que é o nome do seu cachorrinho? Não precisa dar endereço? Depende, se a empresa conseguir justificar o porquê. Na verdade, agora, com a LGPD, nós precisamos ser o quê? Questionadores. Por que você quer saber meu endereço? Isso! Né? Por que você quer saber a comida que eu gosto? Por que você quer saber? Por que você quer saber o nome do meu cachorrinho? Você quer meu endereço por quê? Você vai me visitar? Não é verdade? Vou pegar pra mim. A hora que a gente entrar num prédio, Silvia, o pessoal perguntar, eu tô fazendo um cadastro seu aqui, me dá seu nome, me dá seu RG, me dá sua foto, agora me dá seu endereço. Aí eu pergunto, peraí, por quê? Você vai me visitar quando? Leva um presente, por favor, não é? Vamos lá. Então, agora com a entrada da LGPD, gente, nós precisamos ser questionadores dos nossos dados. Os dados são o novo petróleo. Então, a dica para ele: questione, verifique quais dados ele está fornecendo e aquelas velhas dicas que nós já tínhamos lá pensando na parte de cybersecurity, na parte de direito digital, na parte de segurança cibernética. Troque suas senhas com frequências, não utilize senhas que está relacionada com alguma coisa com você. A maioria das pessoas, gente, inclusive... Meu aniversário. Pois é, Silvia. Até a maioria... Teve uma pesquisa, não vou lembrar o nome agora, mas teve uma pesquisa que 70% das pessoas utilizam como senha alguma coisa relacionada à vida pessoal dela. Ou seja, o aniversário, o RG, o CPF, o telefone da mãe, o telefone do pai, o celular. E cá entre nós, né? Que atire a primeira pedra quem nunca. Opa! É isso mesmo. Então essas são as dicas que nós damos aí pra ele. Primeiramente, cuidados no mundo cibernético, tá? Não forneça a sua... Não verifique o que o pessoal está pedindo e também não compartilhe suas senhas, troque suas senhas frequentemente. Verifique a identidade, a credibilidade também do site, é importante também. Se é um site, os bancos criaram, por exemplo, um recurso muito interessante que nós temos agora, que é o cartão de crédito virtual, que é um cartão que o aplicativo cria para você poder fazer compras pela internet e expira com o tempo. Então, isso vai dificultar com que cybercriminosos coletem os seus dados do seu cartão de crédito e façam compras depois. E se já aconteceu, quer dizer, se você já foi arrombada lá os teus dados, aí tem como a gente se proteger agora ainda? Boa pergunta. Primeiro, se eu estou suspeitando que vazou o meu... Antes da lei, vazou. Então, E aí? perfeito. Se eu estou suspeitando que alguma empresa vazou meus dados, e no caso, se for, depende de qual dado, mas se for, por exemplo, estou suspeitando que alguém está entrando nas minhas redes sociais. Número de cartão de crédito, pode ser. Aí a autorização é a mesma. Liga para a operadora, isso mantém ainda. Liga, avisa, eles têm procedimentos com isso, eles vão bloquear, etc. Agora, se eu estou suspeitando que invadiram a minha rede social, lá eu tenho meu e-mail e minha senha para entrar, qual recomendação? Troca a senha. Primeiro passo. Troca a senha. Agora, se eu estou suspeitando que a empresa e alguma empresa, e talvez eu suspeito de quem seja, mas está vazando meu dado pessoal, eu posso chegar, ligar para a empresa, questionar a empresa, pedir para falar com o DPO da empresa, e o DPO tem que falar para mim que, olha, nós estamos tratando seus dados desse jeito, foi daqui ou não foi daqui. Eu vou fazer outra pergunta do dia agora para o pessoal. Você sabe o que é DPO? É a nova pergunta, porque eu não sei o que é DPO. O que é DPO? Vamos explicar aí que é uma profissão nova, gente. Vamos lá. Boa! DPO, Data Protection Officer. Previsto no artigo 37, artigo 38 e artigo 39, lá da Europa, do GDPR. É um termo em inglês que é pregado lá na Europa, que é utilizado na Europa, que foi trazido aqui para a nossa LGPD como encarregado pela proteção de dados pessoais, encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Toda empresa vai ter que ter um DPO? Isso está previsto no artigo 41, isso mesmo, no artigo 41, Silvia, está escrito que todo controlador, que é toda empresa, parafraseando, deverá nomear um encarregado pelo tratamento dos dados. O nome mais comum que nós usamos, que ainda é mantido lá na Europa, ou seja, toda empresa terá que ter um DPO.
um DPO. Tá. O que é esse DPO? DPO, ele é o funcionário, ele é a pessoa na empresa responsável pela proteção de dados, pela privacidade de dados dos titulares da empresa. Ele é uma nova profissão que nós temos, é uma oportunidade, inclusive. Nós temos muitos profissionais. Mas é um advogado? Isso, nós temos muitos profissionais da área do direito, da área jurídica, se preparando, advogados que antes trabalhavam na parte trabalhista, na parte civil, na parte etc. Também eles estão dentro da parte de direito digital, eles estão agora se especializando também, advogados especializados em proteção de dados. Porém, não é só advogados, tá? Nós temos muitos profissionais da área de tecnologia, eu mesmo tenho... Na área de TI, né? Isso, na área de TI. Acho que entende até mais, né? Tinha que ser uma dupla, hein? Pois é, isso que nós falamos. O DPO, uma empresa não pode ter apenas um advogado como DPO ou apenas um profissional da área de tecnologia, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou um DPO da área de tecnologia. É porque você entende dos dois. Sim. Mas é difícil ter um profissional assim, né? Normalmente o profissional ou ele vem da parte jurídica ou ele vem da parte técnica. Se ele veio da parte jurídica, é um profissional, advogado, ou melhor, talvez mesmo que ele foi bacharel em direito, lá depois ele fez cursos de formação, eu mesmo já formei diversos DPOs aqui no Brasil, fora também, e ele se especializou em LGPD, um advogado e um profissional de TI da área de redes de computadores ou banco de dados, programação, que estudou segurança da informação e depois se especializou em proteção de dados. A gente sempre fala uma coisa, Silvia, LGPD começa com L de lei, mas termina com D de dados. Ou seja, temos que linkar, nós temos que unir nas empresas o pessoal da área de lei, do L, que é a parte jurídica, também o pessoal da área de dados trabalhando juntos. O profissional de TI que vai colocar a mão na massa, que vai, por exemplo, chegar nos sistemas e configurar os equipamentos, proteger, verificar se a empresa não tem uma Wi-Fi aberta, uma Wi-Fi que pode provocar futuramente um vazamento de dados pessoais daquela empresa. Então, é sim um esforço coletivo. Muito bem. A próxima pergunta, Isabela? Nossa próxima pergunta é da Valéria Souza de Curitiba, que entra exatamente nesse assunto. Algumas empresas estão fazendo comissões de LGPD. Qual a importância de uma empresa ter a preocupação de criar uma comissão para fiscalizar isso internamente? Boa. Isso é uma prática que, inclusive, nós seguimos do SGPD, que é um framework europeu, Sistema de Gestão de Proteção de Dados, que fala que justamente na fase 1, que é a fase de preparação, as empresas é importante elas elegerem um comitê de proteção de dados, uma comissão de proteção de dados internos. O que é isso? É um departamento de privacidade linkado com a alta administração. É importante a gente salientar que o DPO não pode ser um analista qualquer, não. O DPO, ele tem que ter contato com a alta administração, abordagem top-down. Ele Falar tem diretamente com os diretores. Isso, tudo. com quem toma a decisão. Tá. Porque, Silvia, um vazamento de dados pode impactar na continuidade de uma empresa. Imagina o impacto da marca. Imagina, aquela empresa teve vazamento de dados. Imagina como, talvez isso pode ser pior até do que uma multa. Sim. Eu não vou confiar numa empresa que, poxa, dei minha vida, dei meus dados, dei o nome do meu filho, da minha esposa, e eles deixaram os dados vazar, não liga pra nada, não tem proteção, não tem nada. Então, é função do DPO discutir isso. E onde que ele vai discutir isso? Nos comitês. Então, as empresas, até deixamos isso em uma consultoria, até deixamos até uma recomendação aqui para todos os ouvintes, procurem o DPO da empresa de vocês. Se a empresa não tem DPO ainda, está no momento de eleger. Todos os nossos ouvintes, vocês que trabalham numa empresa, podem começar a perguntar, recomendação, já tem uma consultoria que a gente está contribuindo com todo mundo aqui, com os nossos essa ouvintes. Essa é a ideia, isso né, mesmo. Silvia? Agregando valor para eles. Gente, vocês, cheguem para o pessoal da TI, cheguem para o pessoal da área jurídica de vocês e comentem. Já ouviu falar da LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados? Já ouviu falar da NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais? Isso. Sabe que essa lei está vindo para proteger os dados? Quem é o DPO da nossa empresa? Se a resposta for positiva, não, nós já sabemos sim, já tem o pessoal da TI. Ou já tem uma pessoa lá da área jurídica que foi indicado como DPO. Perfeito. Pergunte para eles, perfeito, quem que é o comitê? Mas vai ser obrigado. Não importa o tamanho da empresa? Boa pergunta. Toda a empresa. Por não exemplo, importa... a padaria aqui da esquina precisa de um DPO? Na hora que alguém vai comer alguma coisa na padaria e passa, o pessoal na padaria não pergunta, quer CPF na nota? Sim. E aí eu falo que sim. Aí nós vamos lá, eles registram, não importa se é no papel ou se é no computador, eles registram isso. Se eles registram, eles estão fazendo uma coleta. Se eles estão fazendo uma coleta, eles são tratamentos. Eles estão fazendo tratamento, eles são controladores. Logo, eles sim têm que ter um DPO.
calma que na lei também está previsto que a hora que a nossa autoridade entrar, a nossa ANPD entrar em vigor, ela estiver operacionalizada, né? Ela pode dar direcionamentos para tipos de empresas que não precisam de DPO. Então, talvez, é bom deixar claro isso, não quer dizer que é taxativo ainda, tá? Mas talvez, se a empresa tem 2 funcionários, se a empresa talvez não vive de dados pessoais, pode ser que a ANPD, ela não dê a exigência daquela empresa ter o DPO. Mas o que nós temos agora de oficial, informação oficial, para não falar de achismo, tá? O que nós temos de informação oficial por enquanto, todas as empresas que coletam dados pessoais precisam seguir a LGPD, logo precisam também do DPO. Como é que a gente sabe que o nosso dado foi vazado? Como é que sabe? Como é que sabe? Como é que a empresa sabe? Só com denúncia? Só com reclamação? Como que a empresa sabe ou como Não, nós como pessoa nós sabemos? como pessoa, porque aí é o pessoal que a gente está falando, né? Como é que a gente sabe? Bom, primeiro, como que nós podemos saber? Existem sites que nós podemos buscar para ver se teve indícios de vazamentos, tá? Recomendo para vocês, tem um I Have Been Pined. Tem um site comum que nós usamos, que eu repito, have, né? De to have em inglês ter, Have I Been Pined, tá? Deu pra... Anota aí, Isabela. Quem quiser, depois a gente até pode colocar, gente, nos comentários aqui na nossa rede. Depois, aliás, dá o seu contato para quem Verdade. quiser. Dá o seu contato, antes que a gente esqueça, Verdade. dá o seu contato quem quiser ter alguma informação em relação a isso. Gente, quem quiser entrar em contato conosco, né, comigo, é só buscar @DavisAlvesPhD nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, estou no LinkedIn, também no LinkedIn, estou também no Facebook, procura Professor Davis Alves, PhD. Escreve como, Davis? Davis. Vamos colocar Davis. Verdade. Não é? É Davi com S no final. Quando eu vou me apresentar, Silvia, no lugar, eu não falo que eu sou Davis. Eu falo... Você fala Davi com S no final? O pessoal me pergunta, qual que é seu nome? Eu falo, meu nome é Davi com S no final. Mas pronuncia Davis. Pronuncia Davis, que veio de Davi. Então, pode me procurar como Davis Alves PhD nas redes sociais. E também, se quem quiser saber mais informações também a respeito sobre a LGPD, sobre tudo que está acontecendo, quer ficar atualizado, é só procurar também @ANPPD, que é a Associação Nacional, né, dos Profissionais de Privacidade de Dados, na qual eu sou presidente. Nós já estamos divulgando diversos materiais, nós estamos divulgando também diversos templates que as empresas terão que ter de documentos preenchidos. Tem muita coisa que vai ser mudada. Nossa! As empresas vão ter quanto tempo para se adaptar? Não, nem teve, né? Já teve tendo multa. Já foi. O vacatio legis, né, que é desde a época que a lei entrou em vigor até o momento que ela Já sabiam lá em 2018 que ia ser aprovada. 2014. Silvia, até me permita até fazer uma brincadeira, eu falo que eu fui predestinado para trabalhar com LGPD, porque a lei ela foi criada no dia 14 de agosto de 2018, e 14 de agosto é justamente o dia do meu aniversário. Olha, estava escrito nas estrelas, né? Devia estar, né? Então só podia ser. A lei ela foi criada então, né, no dia 14 de agosto e entrou em vigor no dia 18 de setembro, agora 2020. Então, as empresas já tiveram, só que tem um ponto também, viu, Silvia? A lei ela está em vigor, só que pela ANPD, mesmo a ANPD entrando em vigor, ela não vai poder dar multas agora. As multas estão previstas só a partir de agosto de 2021. Por que se sentiu necessidade dessa lei? Foi tão importante, né, do presidente sancionar?